O Supremo Tribunal Federal publicou na última sexta-feira, dia 29 de junho, a ata do julgamento que coloca em prática a decisão que descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha no país. A mudança, que busca diferenciar o usuário do traficante da droga, tem causado intenso debate em todo o país e muitas dúvidas sobre como irá funcionar. Para tratar desse assunto, recebemos agora no estúdio Edilson Guimarães, o advogado criminalista Cássio Araújo, que é pós-graduado em Ciências Penais e professor universitário aqui em Patos de Minas. Cássio, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos da Jovem Pan. Satisfação estar aqui com vocês. A gente agradece a sua presença, Cássio. Então vamos começar. Antes de tudo, eu queria que você esclarecesse para a nossa audiência o que muda com essa decisão do STF e quais são os equívocos que você tem percebido em relação à descriminalização da droga no Brasil. Bom, Sabrina, é importante dizer que essa decisão do STF, que julgou se seria constitucional ou inconstitucional o artigo 28 da Lei de Tóxicos, ela não liberou ou legalizou o uso de substâncias entorpecentes, especificamente falando da maconha, mas apenas na forma de tratamento da pessoa, do usuário perante a lei. Certo. E como a descriminalização afetará a aplicação da lei e o trabalho das forças policiais? Então, uma questão importante, quando o STF, no julgamento da semana passada, ele criou um critério objetivo, porque o artigo 28 da Lei de Tóxicos, ela não previa uma quantificação, o que poderia ser um usuário de um traficante. Então, o STF fixou, por maioria, por 8-3, a grande maioria dos ministros do STF, eles fixaram uma quantidade de 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas, mas deixando claro que essa questão seria apenas uma quantificação, essa questão objetiva, ela é relativa. Isso, já respondendo a sua pergunta, com relação ao trabalho policial, se, vamos dizer, uma pessoa está ali na orla da Lagoa Grande, fumando um cigarro de maconha, o que vai acontecer? A polícia militar, ao ver aquela pessoa usando a substância entorpecente, porque a maconha é droga, é ilegal, ela não deixou de ser droga, essa pessoa vai ser conduzida para a delegacia, independentemente se é apenas um cigarro de maconha, e ali, obviamente, por se tratar de uma quantidade inferior a 40 gramas, bem possivelmente a autoridade policial não vai autuar aquela pessoa pelo crime do tráfico ilícito de entorpecentes. Eu estou dizendo bem possivelmente porque, deixar bem claro isso, não é uma questão impositiva, a questão dos 40 gramas de maconha. É uma presunção relativa. Então, como que é analisado diferenciação de usuário e traficante? O delegado, naquele primeiro momento, e até mesmo os policiais militares, eles vão verificar as circunstâncias. Então, as circunstâncias, a pessoa foi pega num local que tem alto índice de criminalidade, de tráfico ilícito, ele foi pego com mais de uma variedade de droga, ele estava com balança, com notas miúdas, então, assim, depende das circunstâncias. Entendido. E como a descriminalização do porte de maconha no Brasil se compara a outros países que já tomaram medidas semelhantes? Então, aqui na América do Sul, o Uruguai e a Argentina já têm essas decisões, vamos dizer assim, já pacificadas no sentido de tratar de forma diferenciada o usuário do traficante de drogas. Então, o STF veio a pacificar, vamos dizer, deixando também uma coisa clara, essa discussão no STF é uma discussão antiga. Essa decisão que foi promulgada na semana passada, ela vem desde 2015. E agora, só 9 anos depois, o STF veio a querer impor um limite, uma fixação, uma quantificação, um caráter objetivo para tentar diferenciar o usuário do traficante. Você já sentiu aí a expectativa da população com relação a esse assunto, Cássio? É um assunto polêmico. Muito, né? Muito polêmico. São muitas opiniões diferentes. Só que assim, no fundo, Sabrina, como professor de Direito Penal, eu até falo para meus alunos, a lei, antigamente a lei 63668, que ela era a lei de tráfico de tóxicos antiga, de 76, ela previa uma punição de detenção. Então, ela previa uma possibilidade do usuário ser preso. Agora, a lei 11.343, que é de 2006, ela veio a corroborar, a tirar
essa parte de possibilidade de prisão de usuário, porque quais eram as possíveis punições de um usuário do artigo 28? Prestação de serviço para a comunidade, advertência e participar de palestras sobre os riscos de uso de droga. Ou seja, não existia possibilidade e não existe a possibilidade de prisão de pena privativa de liberdade. Então, muitos juristas, doutrinadores entendiam que o uso de entorpecente desde a criação da Lei de Tóxicos em 2006, da Lei 11.343, não seria um crime, porque não teria uma previsão de pena privativa de liberdade. E mais um detalhe importante dentro do direito penal. Os tribunais superiores, já há muitos anos, eles entendem que o uso de entorpecente, ele não gera reincidência penal. Então, isso também é outra questão importante. Então, por quê? O STF entende que ali não seria um crime, porque não tem previsão sequer de pena privativa de liberdade. E para a gente fechar, Cássio, você acredita que essa mudança pode afetar o debate também sobre outros tipos de drogas? Sabrina, eu até vou um pouco mais fundo nessa questão da pergunta. O nosso país está muito atrasado sobre a questão de políticas públicas, né, de saúde. Muitas vezes a pessoa, o usuário ali, ele não tem um amparo da rede pública de saúde, ele não tem um tratamento. Então, essa é uma questão importantíssima de ser debatida, questões para poder auxiliar mesmo na dependência química, né? As pessoas se livrarem desse mal que é a droga. Nós estamos falando aqui apenas da maconha, mas existem outras drogas muito mais pesadas, né, que sobrecarregam o sistema de saúde do nosso país. Mas eu já estou adiantando uma questão. Essa decisão do STF, daqui a poucos meses, vai ser derrubada, porque existe uma PEC, um projeto de emenda constitucional que já passou pelo Senado e vai estar na Câmara dos Deputados, que bem possivelmente vai ser votada em setembro, que vai criminalizar. Aí vai incluir no artigo 5º da Constituição, falando que, independentemente da quantidade, qualquer uso, porte para uso, vai ser também criminalizado. E isso aí, daqui a pouco tempo, nós vamos ter que voltar aqui para poder debater sobre isso também. Olha só, hein? Bom, esse então, Cássio Araújo, advogado criminalista, falando conosco, debatendo a respeito da descriminalização do porte de maconha no país. Cássio, muito obrigada pela participação. Esperamos, claro, contar com a sua participação outras vezes aqui no Jornal da Manhã. Patos, você bem adiantou, né? Em breve falaremos novamente, então. Um ótimo dia para você, viu? Obrigado, agradeço a oportunidade. Até logo.